caros seguidores do Programa Inclusive, veiculado na Rádio Mega Brasil online, como podcast e na TV Mega Brasil no YouTube. Hoje a gente está trazendo uma pauta relacionada ao meio ambiente, relacionada às mudanças climáticas, à ESG. E a gente está trazendo aqui uma jornalista, uma colega paraense, eu acredito que ela seja paraense, mas ela está lá no Pará, ou ela está na Amazônia. Ela vai contar para a gente onde ela está. É a Patrícia Calil. Patrícia, prazer. Obrigada por você estar aqui com a gente no programa. Se apresenta, você é jornalista, ambientalista. Conta um pouquinho aí da sua trajetória e fala para a gente. Você está no Pará, na Amazônia? Conta aí um pouquinho. Então, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na entrevista. Eu sou jornalista, né? Eu sou paulista, mas eu já não moro em São Paulo já faz uns 20 anos. Trabalhei um tempo fora do Brasil, uns 10 anos fora do Brasil, em projetos sociais e ambientais na África. E daí depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu trabalhei no chapéu do Globo Cidadania, Globo Ecologia. E, de repente, na minha vida mudou bastante, que eu comecei a querer atuar mais diretamente aqui na Amazônia. E, nesse período, eu conversei com um amigo meu em São Paulo, que é um ilustrador, um artista, o Tom B., e a gente iniciou o projeto Árvore e Água, que tem muitos seguidores nas redes sociais, que já está há 10 anos no ar, falando todos os pautas ambientais, tanto ligado à floresta quanto ligado à água. Era o período da crise hídrica aí em São Paulo, eu estava morando no Rio, né, antes de mudar para cá, e a gente atendeu a um chamado de um cientista, Antônio Nobre, que é um relatório super importante que saiu e foi divulgado no mundo inteiro, que era o Futuro Climático da Amazônia, foi lançado em 2014, e no fim do relatório ele fala: não importa qual seja a sua profissão, se você é manicure, cabeleireiro, jornalista, o que importa é que, se você leu esse relatório, você entendeu que cada um tem um papel para atuar em defesa da Amazônia e contra a ignorância ambiental. Uma guerra contra a ignorância ambiental provoca, no fim do relatório, para quem leu o relatório, entendeu a importância do que ele estava falando, desse ponto de não retorno do desmatamento na Amazônia. Se você desmata mais de 50% da Amazônia, a Amazônia não tem mais capacidade de se recuperar, né? Então, nessa época, a gente falou: vamos começar com pílulas na internet, pílulas diárias de conscientização ambiental. E todo dia a gente discute a pauta, eu e o Tom, e aí ele faz a ilustração, eu faço o texto, e isso a gente começou a fazer, né, voluntariamente. Conseguimos o apoio da ONG Bem-te Diversidade, e no segundo ano, no período da crise hídrica, também junto com a Aliança pela Água, porque a gente falava muito sobre a questão do volume morto, a questão dos bairros sem água em São Paulo, todas essas questões que foram levantadas, de ter a cidade, de ter rio poluído, que é uma fonte de água que não pode ser usada. E Exatamente. período eu resolvi mudar para a Amazônia, porque a ideia de falar da Amazônia, estando em São Paulo, ela te dá um distanciamento da realidade daqui, de não conhecer como são as comunidades ribeirinhas, de como são as aldeias indígenas, a dinâmica local. E daí eu resolvi mudar para cá e a gente continuou o projeto. Então, aí de São Paulo e eu agora daqui. E o envolvimento foi tanto que eu também, além de jornalista, agora estou cursando engenharia florestal na Federal aqui do Pará, porque você começa a entender muito mais sobre a dinâmica da floresta, né? Então, essa é a minha história profissional, mais ou menos. Eu já te parabenizo aí toda essa sua trajetória, porque, de fato, olha, você foi em loco, então você foi compreender em loco o que a floresta precisa, qual que é a doação, né, de nós, indivíduos, para com a floresta. A gente vai ter a COP, né, a COP 2030, vai ser na Amazônia. Os povos da floresta, eles não estão familiarizados com o glossário, é isso? Com os termos,
É isso? Daí Então, vocês criarem é, esse glossário? isso, a Árvore Água, em parceria com a plataforma latino-americana pela Justiça Climática já há uns 5 anos. Eu também trabalho com tradução e eu faço muita tradução de relatório internacional, relatório que vai para o IPCC, relatórios de discussão do clima. E dessas traduções foi um glossário feito pelos povos de todas as comunidades indígenas, movimentos de povos atingidos pela barragem na América Latina, só que ele é um texto bruto. E quando a gente começou a Árvore e Água, foi exatamente nesse sentido, que as pessoas não leem texto bruto, assim, não pegam para ler um relatório inteiro como o do Antônio Nobre, que foi tão importante e ainda é tão relevante, e que fazia um apanhado de todas as pesquisas. Falei, ninguém vai ler esse glossário. E o glossário tratava exatamente disso, né? Esses termos, esse vocabulário super técnico que é usado nas internacionais, mercado de carbono, projeto RED+, ninguém entende do que fala e você fica vendido, você não consegue falar, isso não funciona, o Acordo de Paris pede de poder poluir mais, ninguém está diminuindo, né? Os grandes poluidores, mesmo as petroleiras, o agronegócio, as companhias de avião, elas compram crédito e conseguem até poluir mais do que elas estavam poluindo antes. Então, aumentou o número de emissão porque eles estão comprando crédito. Então, primeiro, mostrar que tudo isso é um greenwashing, né, como fala em inglês, é uma lavagem verde, que não está atuando nas soluções reais que precisam ser feitas e discutidas nessas reuniões internacionais. Então, a última COP que aconteceu no Egito, por exemplo, tinha mais petroleira do que delegações de países pequenos. Então, tinham 600 representantes de petroleira para discutir as mudanças climáticas, eles sendo os grandes causadores de mudanças climáticas, e países da América Latina tinham 2 representantes. E, às vezes, essas delegações dos países, elas também, por causa desse lobby dos grandes poluidores, vai gente dos grandes poluidores junto com as delegações a envolver os povos da floresta, os povos que moram na Amazônia mesmo, para eles terem esse espaço para falar sobre o que é importante aqui. Então, a gente tem uma falta de saneamento, que é a pior região do Brasil em saneamento básico. Isso é desenvolver a Amazônia, não é a gente ficar pensando em trazer prédio para cá, né? Trazer shopping para cá. Então, tem uma visão de desenvolvimento que ela chega desmatando também, fala, vamos fazer avenidas, vamos fazer shoppings, e que não está ligada a preservar a floresta e fortalecer os povos da floresta, então as comunidades ribeirinhas, dar ouvido aos moradores, por exemplo, aqui de Alter do Chão, o que é necessário, é uma vila que precisa de lixeira, é uma vila que precisa de saneamento básico. Então, não adianta chegar aqui e falar, a gente tem carbono para vocês preservarem, porque isso não vai ajudar a manter a floresta em pé. O que vai ajudar é E o exatamente glossário, preservar, né? eu não sei se você teve acesso ao glossário, né? Ele foi feito em parceria com os povos da América Latina. As 100 primeiras páginas são termo a termo, Pode levantar um pouquinho. ilustrados em espanhol e o termo aqui. Aí depois vem português e depois vem inglês. Porque, primeiro que o Brasil é uma ilha que fala português na América Latina e todos os outros países têm uma integração super grande, assim, cultural, né? Então, é a mesma para todos os países, daí dizendo, né? Música, literatura, e a gente fica nessa ilha portuguesa aqui. Então, para a gente entender também a discussão que acontece nos povos da América Latina, por exemplo, a Argentina, existe os povos lutando contra uma pipeline de petróleo. O Equador, o ano passado, o ano retrasado, foram atingidos por vazamentos da Chevron, que vai para a foz do do Amazonas, né? Chega aqui o petróleo, e agora tem essa discussão de explorar petróleo. Não, foi na nascente, e tem essa discussão agora de explorar petróleo na foz. E o mundo já sabe que tem que reduzir a dependência do petróleo. E só que é realmente a grande força, né? Se você pega os 100 maiores emissores de petróleo
de dióxido de carbono no mundo, os 100 maiores, são petroleiras. São responsáveis por 80% das emissões. Então, se a gente não parar para falar sobre isso, a gente não vai estar resolvendo o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas. O que acontece, né? O noticiário, né? Ele bombardeou, né? Na época da COP no Egito, mas assim, de verdade, o que esse encontro trouxe, né? O que a COP no Egito esse ano trouxe de o ano passado, Mudança. ano passado, né? No final do ano passado, de mudanças. O que realmente, de fato, está acontecendo? De repente, você vê a mídia aquecida, mas aí agora nunca se fala, claro, a gente tem alguns cadernos, algumas jornalistas altamente comprometidas em empunhar essa bandeira, mas é pouco, né? Acredito Mas é que porque a força do lobby é muito grande. Então, se nas discussões a gente permite novamente que esses grandes poluidores pautem qual que vai ser as medidas para mudança, para mitigação de mudança climática que eles causam, a gente não está resolvendo o problema. Então, para assumir essa pauta, a gente precisa se empoderar dela, começar a estudar a sério, né? Então, o glossário ele traz muito isso. Então, por exemplo, eu vou ler um termo aqui para a gente, assim, aleatoriamente, né? Para a gente entender essa questão do. Vou tentar aqui o glossário ele é dividido em estratégias corporativas e estatais. Esses termos de grandes negociações, né, mercado de carbono, para a gente entender, e também as soluções dos povos, que, por exemplo, o que se defende? Que se tenha microsistemas de geração de energia, microsistemas de abastecimento de água, que você não dependa desses grandes produtores e que as pessoas saiam empoderadas disso aí, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a descarbonização, é uma alusão a ações que permitem a continuação do modelo de crescimento limitado e, de maneira retórica, emitindo menos dióxido de carbono. Fica só na retórica, porque você fala que está diminuindo, só que você está comprando crédito, está comprando... No entanto, deve se referir à eliminação de combustíveis fósseis, cuja combustão libera poluentes que afetam a saúde das pessoas e dos ecossistemas, como os gases de efeito estufa, que aquecem a superfície da Terra e impactam o clima globalmente. O dióxido de carbono é o mais abundante desses gases gerados pela atividade humana. Isso tem diversas pesquisas científicas mostrando, e daí aqui a gente linka também as pesquisas, né, para quem quiser se aprofundar mais. O que é racismo ambiental? É uma outra questão, tá aqui no glossário também, para a gente entender me fala uma que coisa, como é que a gente consegue esse glossário físico? então, Ele é vendido? físico, a gente imprimiu 100 cópias para distribuir aqui no lançamento que foi feito no Pará, nessa versão trilingüe. A versão em PDF, ela está gratuita, disponível na página Árvore e Água, tem o link. A versão trilingüe e a versão só em português. A nossa ideia é conseguir distribuir esse glossário para os jovens aqui da Amazônia, para que eles possam ir à COP e possam pedir espaço, porque tem que ter espaço dos povos da floresta, para eles falarem, né? Tem a Alessandra Munduruku é uma indígena com muita atividade aqui no Pará e globalmente. Ela foi falar na ONU, e esses dias ela falou: o assédio que as terras indígenas estão recebendo de um ano para cá para fazer crédito de carbono, e que não faz sentido, porque se ela já é terra indígena, ela já tem essa missão de preservar a floresta em pé, então ela já preservaria. E daí você começa a aliciar, falando, eu vou te dar dinheiro para você, começa a gerar uma pressão que não existe, para trazer esse mercado que está ligado aos grandes poluidores e também aos bancos, né? Porque você consegue comprar também fundos ligados a crédito de carbono. Isso tudo a gente precisa repensar como sociedade, né? E é uma discussão global, então não é uma discussão da América Latina, tem pensadores, cientistas apontando isso como uma falsa solução e que se a população não se
ligar no que está acontecendo, a gente não vai mudar nada. É aquele velho discurso da Greta, que ela fala, chega de blá, 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 a gente já foi em várias reuniões e nada acontece, é porque a gente não entende que esse vocabulário técnico está iludindo a gente, né? Tanto você falou do ESG, ou o net zero, né? Que foi um termo muito falado ano passado. Então, você vê grandes poluidores do agronegócio falando, a gente tem uma agenda net zero. O que é net zero? Né? Se você ainda na sua cadeia de produção compra gado de fazenda que está desmatando, que tem gado sentinela na Amazônia e fala que é fazer, mas ele está na sua cadeia, você não é net zero, não existe net zero. Ou existe zero total, vamos cortar a emissão, ou é tudo um marketing, né? Então, é como que a gente precisa ficar atento. Então, quer dizer que, ou seja, quando se fala créditos de carbono, é uma ilusão isso não existe. É o que, né, o que vários cientistas estão falando se você está comprando o direito de poluir, os grandes poluidores vão ficar comprando o direito e emitindo mais, né? E a gente começar a atentar para esse vocabulário que dá a ilusão de que está sendo feita alguma coisa, mas não está. Então, na verdade, a gente está emitindo como nunca emitiu. A gente está emitindo mais do que a pandemia deu um pouco de baixa, depois deu um pico de emissão, porque viram que não tinha ninguém muito controlando, e as emissões desse ano são as maiores da história. E a gente está aí com o El Niño, com esse calor na Europa, nos Estados Unidos, parece que está frio aí no Sudeste, Sim. né? Está tendo ciclone na Argentina, sim, ciclone no Rio Grande do Sul. Então, não é mais uma questão de não levar a sério que as mudanças climáticas estão tendo mais eventos extremos, com mais frequência e mais intensidade, afetando as populações vulneráveis, porque as populações vulneráveis não têm casas feitas com segurança, não tem engenheiro, então são as casas que caem, é o que a gente viu de catástrofe em São Sebastião também, né? Então, a gente começar a entender o que está em jogo com as mudanças climáticas e pressionar por uma mudança real. Sobre o glossário, né? O link para o PDF ele está disponível nas nossas redes sociais, mas a nossa intenção é fazer mais uma leva de versão impressa para distribuir para os estudantes aqui da região da Amazônia. Excelente. E se tivermos apoio para que queiram distribuir esses glossários impressos, porque o impresso ele tem essa vantagem do que um glossário você lê um pouquinho, daí você para, depois você pega de novo em cima da mesa e lê mais uns 3, 4 termos, daí você para. E se você baixa o PDF, às vezes você dá uma olhada e não abre de novo o PDF, ou no celular, ou no computador. Então, se a gente tiver apoio para poder ter para distribuir para os jovens, seria muito importante. Mas, de toda forma, a versão em PDF gratuita já está disponível para quem quiser. Para professores, os nossos professores, assim, a rede da Árvore Água, a comunidade, a gente tem no Instagram 200 mil seguidores, muitos 200 professores. Não, 145 mil, mas os posts têm uma circulação muito grande, né, maior do que os nossos leitores. E no Facebook, somando, aí a gente tem 2 páginas, Árvore Ser Tecnológico e Água Sua Linda, e dá uns 500 mil seguidores. Então, né, nessas redes, assim, a gente tem muitos professores de escola pública que usam o nosso material, de escola da rede privada também, várias editoras também para livro pedagógico usam já nosso material de educação ambiental. Todos os anos são livros da 5ª série, 6ª série, livro de cursinho que pedem nosso material para usar. Mas o glossário, ele unifica tudo só sobre a questão climática, né? Então, a nossa... Eu vou Você chegou a ver? Eu sim, naveguei, porque até li aqui um artigo, Sistema Descentralizado, onde inicia, a matéria inicial, você escreveu, né? Você compara a realidade da cidade de São Paulo, com quase 8 mil pessoas,
por quilômetro quadrado, com Santarém com 18 pessoas por quilômetro quadrado. E aí você começa a falar da importância de um engenheiro sanitarista em planejar o sistema de abastecimento. Por quê? Porque é justamente para evitar toda essa degradação que a gente vê, todo esse desmando, essas catástrofes que a gente vê, como você acabou de citar, de São Sebastião ou dos ribeirinhos, que realmente Uhum. sofrem porque eles realmente são vulneráveis, são as populações menos abastadas, eles realmente sofrem. As Uhum. consequências mais graves sobram para eles mesmo, em nível global, vamos dizer assim. Global. A gente está pensando no Brasil, mas a gente tem aí a América Central, a América Latina como um todo, que é muito vulnerável, a gente tem muitas diferenças sociais, são gritantes. Mas aí você vai Uhum. para a Ásia, você vai para a própria Índia, enfim. A gente tem É. aí, né, na própria Europa, vamos exemplificar com a Itália, o norte é mais desenvolvido que o sul, enfim. E as catástrofes, mesmo agora falando da Itália, me lembrei que o ano passado teve uma catástrofe, um acidente, inundou várias cidades, não sei se você recorda disso, se foi no início do ano, mas enfim, É. foi uma catástrofe geral. Por quê? São as populações vulneráveis que estão na linha de frente, né? Linha de frente é um termo internacional, né, para falar disso, porque os mais ricos, eles conseguem se proteger, eles têm dinheiro para se proteger, para mudar de bairro, mudar de casa, se for necessário. Na pandemia mesmo a gente viu isso, né? É, Era muita gente rica saindo de São Paulo e indo morar num condomínio de luxo no interior, perto do verde, perto do essa valorização aí de ter mais quintal que surgiu na pandemia. Mas não é todo mundo que tem essa opção, porque ninguém nem tem a primeira casa para poder comprar a segunda, no caso de falta de água. Em São Paulo também foi muito evidente como que são as populações vulneráveis que ficam nessa linha de frente nesses momentos. Você citou a questão das redes descentralizadas e as redes centralizadas. A gente está passando exatamente por isso agora aqui na região de Santarém, né? Porque segue-se como exemplo esse modelo de desenvolvimento e vê a Sabesp para uma cidade de 20 milhões de habitantes e fala para uma cidade de Santarém ou para Alter do Chão, que tem 8, bem menor do que Santarém, eles querem criar e conseguiram recursos federais para criar uma grande estação de tratamento de água, uma grande estação de tratamento de esgoto, quando o poder centralizado. Então, cada quadra tem o seu microsistema, cada bairro tem o seu microsistema para tanto tratamento de efluentes quanto para tratamento de água. O impacto seria muito menor ambiental, porque fazer estações de tratamento de esgoto numa vila balneária turística na Amazônia significa que na praia mais bela vai ter uma estação de tratamento de esgoto com cheiro, com barulho, e que pode ter algum problema, pode ter algum vazamento, né? E perfurando a vila inteira para abastecer 8 mil casas. Seria só fazer aqui na minha casa, eu faço o modelo indicado pela Embrapa para a zona rural, que é uma fossa biodigestora, onde eu trato todo o meu efluente, eu trato toda a minha água, cuido de todo o meu lixo. Então, é possível, é uma questão de política pública, né? Então, o dinheiro que eles arrecadaram para fazer esse sistema centralizado dava para ter feito uma fossa biodigestora em cada casa e ainda não teria gasto nem 50%. E a gente está, nesse momento, com a vila inteira perfurada, num processo de construção da estação de tratamento, que ainda vai demorar mais uns anos. E se você também, aí falando sobre a engenharia ambiental, né, eu faço florestal, mas se você não recebe o nível suficiente de esgoto para tratar, se ele está abaixo do nível ótimo, o tratamento não acontece com eficiência. Então, pode ser que a gente não tenha um nível de monte de esgoto para abastecer essa estação de tratamento, essas 3 estações, e o projeto nem funcione, mas tem como modelo, o que que faz lá em São Paulo, o que que faz lá no Rio? E aí as pessoas não leem as críticas, né? O que está acontecendo com a SEDAI? O que está acontecendo com a Sabesp? A Sabesp enfrentou a crise da água, né, em 2014.
Aí eles, em vez de despoluir rio, em vez de consertar na rede de saneamento básico, eles fizeram uma nova adutora para pegar água de um novo rio. Mas se a gente chega nessa crise de novo por causa do desmatamento, da diminuição do volume de água pelos rios voadores, não é esse sistema centralizado que vai resolver. Então, o sistema descentralizado ele serve até para as grandes capitais. Então, condomínios podem ter seu próprio abastecimento, seu próprio tratamento de esgoto, shoppings podem ter seu próprio hospitais, porque a gente viu em São Paulo o hospital das clínicas dependendo de caminhão-pipa para abastecer com água, né? E foi muito duro. Eu tava entre Rio e São Paulo, nessa época. Aí eu fui uma viagem para São Paulo fazer uma reunião de imprensa e todo mundo bebendo água do copo descartável. Ninguém queria beber água do volume morto na reunião que eu estava. Era uma reunião de presidente de não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando, né? E a minha mãe está lá bebendo aquela água marrom e, né? O pessoal que pode estar comprando a água é, de copinho para beber. Aí você não pode comprar água de copinho, você não pode comprar água de copinho para tomar banho. E isso tudo a gente tem que começar a pensar sobre esses sistemas que podem funcionar de maneira combinada até nas grandes capitais. É um grande debate dos engenheiros ambientalistas, sanitaristas, que cuidam dessa gestão da água, né? Olha, esse papo rende mais uma outra edição, tá? A gente vai voltar a se encontrar aí, para mais um bate-papo, uma edição adiante. Eu só tenho que te agradecer novamente. Para acessar aqui, eu tenho dois endereços. Olha, a gente pode pegar o www.arvoreagua.org. Sim, lá vai ter o acesso ao glossário, o link, Isso. o E site onde a gente coloca todos os posts. aí no Instagram é o @arvoreagua, Isso. né? No E no Facebook é Facebook, como projeto Arvoreagua. no Facebook, eram dois projetos separados. Era a Árvore Ser Tecnológico, que é como o Antônio Nobre descreve no relatório, né, que foi a grande inspiração para o nosso trabalho, que ele fala assim, uma árvore, ela consegue bombear sozinha a água que ela busca baixo no subterrâneo da terra para 40 metros de altura e ela evapora pelas folhas, né? E o homem não criou nenhuma tecnologia que ele faça isso com essa eficiência e sem custo de fazer tudo que a Amazônia evapora. Seria o funcionamento de 30 Itaipus por dia, só para evaporar a água da floresta aqui. Então, a gente tem uma tecnologia, essa árvore ser tecnológico, que tenha toda essa tecnologia, o painel solar, que são as folhas que captam a energia solar e transformam em que depois vai servir para alimento para a gente também, né? E captam o dióxido de carbono. É toda uma tecnologia das plantas que a gente precisa entender e respeitar. E o outro projeto que foi criado no Facebook foi o Água Sua Linda, que foi na época da crise hídrica, né? Questionando exatamente isso, se era saudável para as pessoas tomarem água do volume morto, que era uma discussão, tem metal pesado, volume morto, não tem, como fazer a limpeza dos rios, como cuidar da Guarapiranga, como proteger todos esses sendo desmatados. Então, eram debates que eles sempre estavam muito próximos, tanto da árvore ser tecnológica como da água sua linda. E quando a gente foi para o Instagram, a gente já fez Árvore e Água uma página só, porque eles dialogam muito e às vezes dava vontade de postar o mesmo conteúdo na árvore e na água. Vamos proteger, mas isso é um post da árvore, é um post da água. E daí, por isso que a gente unificou o projeto, né, faz uns 3 anos que a gente foi para o Instagram, a gente não tinha Instagram. E E tá aí dando no certo. site Os também. seguidores estão replicando, né? Repost. Muito, muito. Assim, a gente tem uma comunidade de seguidores e que ela é muito interessante, porque eles defendem as pautas, replicam, dialogam. É uma comunidade mesmo de discussão ambiental Muito diária. bem. Patrícia, parabéns, excelente. Só esse visual aí de fundo já também dá, já tá mostrando. Você tá vendo umas garrafas de água sendo solarizadas ali Sim. atrás? Esse é um modelo, além de eu ter a água tratada em casa, né? Mas é um modelo muito antigo da ONU para a África, onde eu morei, de que você pode solarizar a água
para purificar para consumo humano. Então, eu purifico e também tem os místicos que dizem que se você solariza a água, ela te faz bem, ela te acalma. E é uma tecnologia tão barata, é só colocar a garrafa de água de vidro embaixo do sol, que a sua água com certeza vai estar pura para consumo humano, né? É umas Maravilha! coisas que a gente precisa parar para pensar, assim, né? É, é sensacional. Caros seguidores e ouvintes, acredito que vocês devam não só seguir, ouvir, acompanhar e replicar essa edição. Esse é o nosso compromisso. Um abraço, Patrícia. A gente está aqui, terminando o Obrigada. nosso link. A gente volta a se falar. Tá bom, obrigada, foi um prazer. Tchau, Prazer. tchau. Tchau. Prazer, tchau.